Senadora Ana Amélia, que preside esta sessão, eu até coloquei no meu Twitter que ontem à noite, por recomendação de inúmeros analistas, até críticos, eu fui assistir o filme Lincoln. Fiquei, ao mesmo tempo, animado e, ao mesmo tempo, perplexo por algumas cenas. Mas, enfim, o que eu vi no filme? O filme mostra que Lincoln foi considerado o presidente mais íntegro dos Estados Unidos. Lincoln, um homem que defendia causas e não coisas. Um homem que sabia o que queria. E aí ele ultrapassou todos os obstáculos. Um homem que, para aprovar a emenda 13, que libertou mais de 4 milhões na época de negros, foi a guerra. Um homem que, no momento em que disseram, não, está assegurado o fim da guerra, e está aqui uma missão de paz, ele teve que usar de um artifício não específico no campo da verdade, porque ele disse, não há missão de paz nenhuma, o Congresso que vote a emenda 13, que só votando a emenda 13, que dá liberdade ao povo negro, é que eu vou acabar com a guerra. São gestos. Gesto de um líder do governo, lá viu o líder do governo, porque ele falava pelo Lincoln, quando disseram, não, diga que essa é uma luta racial. Ele poderia dizer pelo campo ideológico, mas ele disse, não, esta é uma luta no campo da lei, buscando a responsabilidade social. E muitos ali, que tinham uma postura radical, diziam que naquele momento ele estava negando o argumento da liberdade daquela raça. E ele recolheu as palavras que ele poderia dizer e se manteve na tribuna defendendo a lei, mas defendendo a igualdade, a liberdade, o direito e a justiça, e por isso a emenda foi vencedora. Lincoln, ao aprovar a emenda 13, libertou os negros norte-americanos e uniu o país. Fez esforços que só ele sabia e dividia até com a sua mulher, sua grande companheira, num debate interno quando o filho queria ir para a guerra. E ele não abria mão de dizer, não, a guerra não vai terminar enquanto não for assegurado a liberdade para que nesse país eu possa dizer que aqui o povo foi o grande vitorioso. Fez esforços, claro, que superaram todos os obstáculos e até alguns princípios de Lincoln. Um filme para refletir os fatos e um ato, os fatos e os atos dos políticos. Apesar de sua história, a história de um gigante acabou sendo assassinado num teatro logo após a aprovação da emenda da liberdade. Vejam que ele não pôde acompanhar que logo após a aprovação da emenda 13, com todos os esforços que ele fez, ele acabou sendo assassinado num teatro, aprovando a emenda da liberdade, que deu novos rumos, eu diria, à caminhada não só do povo norte-americano, deu novos rumos à caminhada da humanidade. Um filme para refletir, para pensar, e cada um faça o seu juízo. Mas eu recomendo, quem puder que assista ao filme Lincoln, que foi baseado num livro que foi produzido com dados e documentos históricos no campo da verdade. Mas, senhora presidenta, só queria fazer essa introdução porque fiquei, digamos, ontem, depois de assistir o filme, a refletir muito sobre a política.
Mas quero falar hoje sobre a educação e as minhas preocupações com a evasão escolar no Brasil. E a educação, nós todos sabemos que é o berço do sucesso. A educação é o berço da formação daqueles que vão dirigir esse país no futuro. Senhora Presidenta, desejo nesse momento chamar a atenção de todos para a questão da educação brasileira, fazendo uma retrospectiva de décadas e vindo ao presente. Trata-se da evasão escolar. Muitos até estranham que alguém ainda venha falar desse tema na tribuna, pensando que definitivamente essa questão estaria morta e enterrada. Não está. A verdade é que se trata de um fenômeno difícil de ser extirpado da educação, a evasão. Para que apreciemos a extensão desse fenômeno, quero, antes de mais nada, estabelecer que o que se pode entender pela locução evasão escolar. Imediatamente, ela é o abandono da escola por estudantes descontentes ou com dificuldades de ali permanecer. De modo imediato, poderia dizer, senhora Presidenta, representa a incapacidade que a nossa escola tem de manter o interesse dos jovens e de cativá-los para o estudo e, consequentemente, para o seu crescimento material, mas eu diria principalmente espiritual. Os dados apontam que aproximadamente metade dos alunos matriculados não conclui os estudos da educação básica. O baixo aprendizado, acredito, deve se impactar negativamente na autoestima dos estudantes. E o aprendizado, lembro, é diretamente dependente das metodologias e dos conteúdos associados. Tal indicação pode parecer tola, mas não é. As metodologias utilizadas na educação podem significar o sucesso ou o insucesso de número considerável de estudantes na educação básica e no ensino superior. Estamos empregando metodologias adequadas nas nossas escolas? É de se perguntar. Como é que se mede isso? Tal medida é confiável? Devemos responder a essas questões, evidentemente, mas penso que o viés principal, dentre tanta subjetividade, deve ser o da eficiência das metodologias e das linhas de pesquisa utilizadas nas análises do universo escolar. Minhas ponderações nesse momento, senhora Presidenta, não pretendem solucionar questão de tamanha complexidade, mas acredito que os tempos atuais carecem de que nos debrucemos sobre esse assunto e proponhamos ações eficazes para debelar esse fantasma antigo e impertinente da educação brasileira, ou seja, a evasão escolar. A palavra evasão por si é mais que eloquente. Evasão é, sobretudo, na acepção do dicionário, fuga. A conotação da palavra indicam, pois, mais que simplesmente abandono escolar, indicam um forte desejo de sair do lugar em que a pessoa se considera presa ou recolhida. Isto é grave. A evasão escolar, portanto, me parece significar mais que o abandono do meio escolar. É algo como uma espécie de fuga empreendida pelos estudantes que se sentem aprisionados, tolhidos por uma instituição que não lhe oferece o devido alimento espiritual. E não, infrequentemente, lhes dão uma educação tradicional, dura, com base na hierarquia, na divisão dos sujeitos do aprendizado e do próprio objetivo do conhecimento, e muito longe do coletivo e da solidariedade. Que dizer de uma escola que separa aqueles que pretensamente sabem daqueles que não sabem, verticalizando assim uma relação necessariamente horizontal? Tal escola, creio, afasta as almas sensíveis que desejam aprender pela via do afeto e do amor e não pelo caminho
da autoridade. Aprender, sim, pela via do afeto, do carinho, da solidariedade e do amor, e não pelo caminho da autoridade. Quando nos perguntamos por que tantos estudantes deixam a escola, abandonando os estudos, ou deles fugindo, como dizia, se esses são a salvaguarda de um futuro mais promissor, realizamos um exercício de descoberta das causas de tamanha evasão escolar. Se a escola aparece como garantidora de novas oportunidades, de uma vida mais digna para aqueles que dela se nutrem, por quê? Alguém não desejaria nela permanecer? Por que empreender a fuga? Ademais, senhores e senhoras, a fuga desses invadidos se faz para destinos poucos prováveis. Mesmo assim, por que eles fogem? Que destino eles terão? A escola é, para esses evadidos, local tão terrível, porque ali estaria o segredo do sucesso. E por que eles a abandonam? A listagem decorrente da investigação da causa do abandono escolar remete a aspectos mais humanos que propriamente educacionais. O trabalho infantil, as desigualdades sociais, a baixa renda familiar e o fracasso escolar já foram citados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, como fatores determinantes para explicar o fenômeno entre nós. Além, senhora presidenta, dessa enumeração, pode-se acrescentar a ausência de acompanhamento familiar, as transferências, a distorção, idade, segue, a ausência de vagas em escolas perto de suas casas, a deficiência do transporte escolar e até mesmo, na cidade de maior porte, a influência do tráfico das drogas, que arregimenta exército, nossos jovens, de maneira extremamente sedutora, para outras verdades, para outras veredas, que na verdade são grandes mentiras, como os podemos assistir no documentário Rap WV intitulado Falcão, os Meninos do Tráfico. O Rap MV Bill, intitulado Falcão, os Meninos do Tráfico. Um fato, no entanto, não escapa à compreensão do problema. Não é a necessidade de trabalhar para compor a renda familiar, o principal carrasco dos jovens escolares, como se costuma dizer. Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, o mero desinteresse pela escola contribui com cerca de 40% do abandono, demonstrando que a escola, que aí está, não oferece alternativas consideradas interessantes, motivadoras e atraentes para os jovens. As demandas de trabalho participam com cerca de 27% desse índice e perto de 11% corresponde ao item ausência de escolas. Esses indicadores mostram onde atacar a questão. Os dados da pesquisa demonstram que é preciso criar mecanismo para coibir o trabalho infantil e é preciso construir mais escolas atendendo localidades periféricas, escolas perto das casas. Mas como se ataca o problema do desinteresse pela escola? Que elementos compõem esse desinteresse? Que poder avassalador possui o desinteresse de tantas pessoas, mais de 3 milhões de estudantes, em face da escola que estamos construindo, para todos, com as melhores das intenções? Para enquadrar uma nova moldura, a discussão que apenas começamos, peço que consideramos esses 40% de evasão escolar, seja fuga ou seja abandono, a palavra que marca essa realidade. É importante notar que nem mesmo políticas sociais reconhecidamente vitoriosas, como do programa Bolsa Família, conseguem debelar a vontade de escapar do formato da escola que estamos acostumados.
Isso não significa que estamos completamente às escuras. Não, não é isso. O que chama a atenção é que o modelo escolar que vimos desenvolvendo precisa melhorar, precisa aperfeiçoar, para que inclua todos os jovens brasileiros que desejem frequentar uma escola dinâmica, criativa, que extrapole a mera designação de certo ou de errado quanto à educação. Sabemos que quanto mais anos de dedicação em bancos escolares, maior renda ofere ao trabalhador, melhores empregos, melhores oportunidades. A escola é o segredo do sucesso. A escola prepara a nação para a vida econômica, formando técnicos e especialistas que desenvolverão nosso parque industrial. A escola prepara pessoas para atuarem no terceiro setor, área extremamente importante como fonte de rendimentos internos. A escola molda a nossa compreensão da realidade. Devemos, pois, lutar pela escola em todas as frentes, com todas as armas disponíveis no arsenal da vida. Viva a escola, viva a educação. Por todas essas razões, senhora presidente, é imperativo que a luta contra o flagelo da evasão escolar, com todas as facetas terríveis que possui, seja continuamente travada. A vitória será a vitória de uma escola mais humana e mais inclusiva. A escola hoje já é muitíssimo mais inclusiva se pensarmos na estagnação dessa área até pelo menos a primeira metade dos anos 90. A sociedade tem acompanhado o movimento de inclusão como um todo, com a edição de normas diretamente ligadas ao âmbito do emprego ou aquela da escola propriamente dita. É por tudo isso que devemos também incluir esses que deixam a escola, que dela se afastam, abandonando-a ou dela fugindo, por ali não se sentirem no seu melhor ambiente, na melhor condição de desenvolvimento de seus talentos, por se sentirem ainda excluídos. É preciso que os jovens sintam que vale a pena estudar e que o estudar é uma atividade tanto de espírito como é de corpo. Que os jovens aprendam que estudar é relacionar-se com os outros em pé de igualdade, como sujeitos do aprendizado e do conhecimento, em busca de objetivos comuns que aperfeiçoem a sociedade brasileira e a eles próprios, quanto sujeitos da história. Os currículos do ensino médio em todo o país são muito abrangentes, com números de enorme de disciplinas, o que exige descomunal empenho dos estudantes. A oferta de tantos conteúdos, ofertados e cobrados em avaliações, se não tem sido um estorvo para os jovens estudantes, tem se colocado como um desvio, tem que ser aperfeiçoado. O Brasil, lamentavelmente, apesar de ser a economia forte que é, colocada entre as 10 maiores do planeta, sem nenhuma dúvida, classifica-se pobremente nos últimos anos, quando o tema é a competência matemática e a competência na língua moderna ou letramento. Apesar do sucesso estrondoso que louvamos aqui, não só eu, creio que todos os senadores, do Bolsa Família, no que tange a distribuição social da riqueza, ainda patinamos em formação e capacitação humana. Senhores senadores, meus amigos e amigas que nos ouvem pelo Brasil afora, pelo sistema de comunicação do Senado, é urgente que tal situação seja revertida. É inadmissível que ouçamos a notícia de que o Brasil, que investe mais na educação e mesmo assim não consegue resultados melhores com maior rapidez. É certo também que os últimos índices de desenvolvimento da educação básica demonstram cifras promissoras, mas ainda estamos muito aquém de oferecer o que o nosso povo pede e merece. Diante de tal conjunto de fatos, que aqui expostos, de maneira ainda incompleta, mas legítima, dentro do que dispomos para arrematar a argumentação, vale lembrar que uma escola melhor se associa a maiores e melhores investimentos. Notem que falo de mais investimentos, querendo dizer que devemos batalhar
ao lado das fileiras da sociedade civil, dos colegas simpatizantes e de todos os atores possíveis por maior índice de aplicação de recursos na educação. Não bastam os 7% do PIB para que o país dê o salto de qualidade necessário e se torne uma potência na área da educação. É preciso, sim, que seja 10% do PIB, como já votamos. Sei que não é fácil transformar um país como o nosso, com uma história tão sofrida, em um país de eleitores. Sei também que sem dinheiro não se pode produzir uma educação de qualidade que o povo merece, mas sei que devemos ousar, ter coragem. Lembro aqui, senhora presidenta, que muitos estados ainda não implementaram o piso nacional dos professores. Isso também está em discussão, inclusive o meu estado. Isso também tem que ser discutido. Tem que se aplicar o piso que nós aprovamos, o Supremo reconheceu e foi sancionado pelo presidente Lula. Tem que se aplicar o piso. Senhora presidenta, quando fiz referência ao emprego de melhores investimentos, ao lado de maiores gerenciamentos de recursos, nós temos que estar na sintonia fina de que as escolas, dentro da guia do sistema de ensino, fazem e farão cada vez mais o aperfeiçoamento de uma educação de qualidade. Os melhores investimentos também significam políticas públicas voltadas para a solução dessa questão. Nesse sentido, cabe reconhecer que o governo está procurando reestruturar os currículos do ensino médio dentro das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação. A proposta tomou forma com o Programa Ensino Médio Inovador, PROEM, instituído em 2009. O programa tem por objetivo apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nesse nível de ensino. A ideia é reter os jovens em uma escola dinâmica e empreendedora que não seja maçante, chata. A ideia é que a escola, ao mesmo tempo que convoca os jovens à participação e os congrega em uma esfera educativa mais criativa, esteja aos desafios do mundo contemporâneo. É com satisfação que olho para a oferta, primeiro, de acompanhamento pedagógico adequado, de pesquisa de espírito na iniciação científica, da cultura do corpo, das artes, do uso das mídias modernas, da participação estudantil na cidadania, na presença da literatura, na aprovação do Estatuto da Juventude. Todos esses itens devem ser oferecidos dentro do espírito da inclusão do indivíduo. Senhora presidenta, sabemos que o quadro da evasão escolar lida com o desinteresse, aspecto tão poliédrico, mas não devemos esquecer que o fator trabalho é o segundo mais importante na sua composição. Assim, esse fator deve ser levado em conta em localidade com economia aquecida, por exemplo, que os jovens pobres conseguem emprego mais facilmente deixando a escola. Também de modo um pouco diverso, deve ser considerado em locais em que a necessidade da sobrevivência se aproxima das formas da expropriação do trabalho infantil. Também sabemos que a evasão escolar não é algo que se resolve só no grito. Colocar a culpa no estudante, no governo ou nessa aquela autoridade não resolve. A escola possui parcela de responsabilidade, ela que não é desprezível na evasão, vez que praticamente estabelece nos seus conteúdos uma espécie de metodologia que aqui eu já abordei. Senhora presidenta, eu ia um pouco mais além, mas eu sei que o meu nobre senador tem que pegar o voo e por isso eu vou concluir aqui a minha fala, que na verdade o que eu digo no final, ele vai na mesma linha de argumentos no combate à evasão escolar. Só diria, devemos perguntar, de novo, o que é a escola? 2, para quem é a escola? 3, e qual é a escola que efetivamente queremos. Por fim, eu tenho que cumprimentar, porque respeito muito, o ministro Arildo Mercadante, o esforço que vem fazendo, como eu disse, da década de 90 para cá, senador Aloysio, a gente tem a mania de dizer que parece que o mundo começou a partir do momento que nós estamos no governo. Eu não digo isso e nunca direi. Da década de 90 para cá, apesar do quadro que aqui eu retratei, melhoramos muito. Mas acreditamos, por isso aqui falei, que podemos melhorar mais. Por isso, meus cumprimentos também ao ministro da Educação, que tem atuado firmemente nesse sentido. E aqui só cito rapidamente, em 1 minuto, educação superior, educação profissional tecnológica, educação continuada, alfabetização, diversidade, inclusão, educação no campo, as cotas, ou seja, uma gama de ações de programas como o ProUni, Reúne, Fundeb, Programa Brasil Alfabetizado e tantos outros.
Enfim, senhora presidenta, para que considere na íntegra o meu pronunciamento sobre a importância do combate à evasão escolar no Brasil. Obrigado, senhora presidenta.